le long de ton cou. Música, cinema francês, adoro cinema francês, viu, Clô? E vamos falar agora também de parfum. Parfum? Parfum, isso mesmo, com especialistas no Piauí. Dessine-moi une abeille, que je te butine. Mehdi qui klaxonne. A história do perfume francês é uma história que nos remonta a um certo tempo atrás. A partir de 1930, Catherine de Médicis, que era a esposa do rei Frederico II, eles foram transferidos para a França e ela, como uma grande apreciadora de perfume, ela levou seu perfumista particular para a França. E lá eles encontraram a cidade de Grases, no sul da França, que era um verdadeiro oásis para os perfumistas. Era uma cidade repleta de jardins, com muitas flores, e a matéria-prima primordial para o perfume. Então lá eles começaram a produzir esses perfumes para Catherine de Médicis. E a partir dessa época a cidade de Grases ficou conhecida como a capital nacional do perfume, que ainda hoje é conhecida como a capital mundial do perfume. Depois, no reinado de Luís XV, foi introduzida a era da corte perfumada. Nessa época o perfume estava associado ao poder, ao prestígio. E então os reis, cada dia da semana, queriam usar uma fragrância diferente, que era para demonstrar o seu poder. Que como o perfume era uma coisa restrita somente aos nobres, vocês imaginam que milhões de flores de rosa para conseguir uma quantidade mínima de essência. Então só os poderosos, os reis, conseguiam usar os perfumes. Seu prestígio vinha daí, né? E depois, a partir do século XVIII, eles começaram o perfume ficou associado, tirou essa ideia de poder e começou a se associar à ideia de sedução, de sensualidade, né? E a demanda começou a crescer. Os poderosos, fora os reis, o pessoal que tinha dinheiro, também começou a exigir, que queria seu perfume. E daí ficou difícil, porque vocês imaginam quantos milhões de rosas eles teriam que sacrificar para fazer aquela essência, que seria o mínimo. E então os estudiosos, os perfumistas, começaram a estudar uma maneira de criar uma solução sintética, que associada à matéria-prima, ele desse uma demanda maior ao perfume, né? E a partir do século XIX, eles conseguiram encontrar essa fórmula mágica, né? Que foi a solução sintética, que ela associada à matéria-prima, eles conseguiriam chegar àquela perfeição de essência que já eram acostumados. A partir do século XIX, o perfume foi associado, entrou na era da beleza, da moda. E aí você vê que hoje os perfumistas, quase todos eles estão associando o perfume a um estilista, porque ele entrou nessa esfera da moda, da beleza, e começaram a investir nos frascos, nas fragrâncias. E a demanda foi tão grande que a era da indústria começou a se expandir realmente no século XIX. Foi quando introduziu a solução sintética no perfume e eles conseguiriam dar vazão a essa demanda do perfume, né? Dans ses yeux, une étoile brille au fond de l'étang. Hoje em dia todos estilistas querem ter seu perfume. Toda atriz quer marcar o seu perfume. Agora tem os perfumes clássicos, como você falou, que nunca sai de moda. Um Chanel 5, um Paris. São perfumes que se eternizam pelo próprio nome, né? São perfumes que marcam e que sempre tem seu público fiel. Eu acho que o perfume, ele é de momento. Por exemplo, pela manhã eu não gostaria de usar um perfume que eu uso à noite, porque pela manhã eu tenho que usar uma coisa mais leve, uma coisa mais, vamos dizer, mais esporte. São chamadas fragrâncias esporte, as colônias propriamente dita. À noite eu gostaria de usar um perfume que me marcasse mais, uma fragrância mais forte, mais concentrada. O olfato da gente está diretamente ligado à imaginação.
Então, quando a gente usa um perfume, a gente lembra de um local, a gente lembra de uma história, a gente lembra de um momento particular. Então, todo perfume tem sua história, tem sua imaginação que leva a pessoa àquele lugar, àquele ambiente, né? E é uma coisa que todo mundo quer ter hoje. Esse é o perfume. La nuit et l'odeur des fleurs épanouies, j'ai le chant des oiseaux, les nuages. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Bem, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre a música francesa e a influência dela na cultura brasileira ou até mesmo na música brasileira. Então, a principal questão que a gente pode levantar aqui é uma questão bastante conhecida pelo nome. A gente fala muito de trovador. E esse nome, trovador, vem de uma manifestação artística popular entre o século IX e o século XIII e que se dá fortemente na França. Então, naquele momento, como é que as coisas andavam, né? A música, ela se desenvolveu de uma maneira sistemática dentro da igreja. E a igreja detinha a capacidade de registrar isso formalmente, a escrita estava ali. Só que não se dava muita atenção à expressão popular da música, ou à expressão popular de uma maneira geral, porque o olhar ele estava voltado para a música do rito, para o que hoje a gente chama, e já chamava, de liturgia. Bem, o que aconteceu aí nesse momento? A música de expressão popular, ela começa a ser muito forte. Então, esses trovadores, quando eles saem de um lugar para o outro, eles saem a cantar músicas de expressão popular. E onde isso se dá? No sul da França, na região do Oc, né? A gente fala no Languedoc. Hoje, se você for no mapa lá da França, você vai ver região do Languedoc-Roussillon. E eles tinham um idioma, uma forma de dizer muito própria. E ali se davam essas canções. Dentro da igreja, a mulher não tinha expressão, mas na música e nas expressões populares, sim. Então, existe também uma grande importância dessa expressão popular entre o século IX e o século XII, em se tratando de território francês, na presença feminina nessa música. E essa música também era encenada, então as nossas primeiras encenações, elas estão ligadas a essa movimentação toda que acontecia. Bom, aí eu falei de trovador, e a gente fala de trovador, a gente fala de Nordeste, e a gente pode se remeter àquela coisa do repente e do cordel. Então o repente, o cordel, são expressões que elas têm uma semelhança muito grande com as expressões medievais. E essas expressões medievais estão ligadas à tradição dos trovadores. Então, aonde é que a música francesa e esse berço todo, ele pode ser visto aqui entre nós, justamente na expressão que é muito própria do Nordeste, que é muito rica. Nós temos um autor que se chama Paul Zumthor, né, um grande professor de universidades francesas. Ele também esteve no Canadá e que ele veio ao Brasil para conhecer essa expressão justamente pela semelhança com as expressões medievais e com forte posicionamento e nascimento nesse território francês. Então, quando é que a gente ia imaginar que França e Brasil se encontram numa expressão que é tão bonita para nós, ela é tão querida, ela é tão cara para nós, né, nesse sentido. E aí muitos dos menestréis e trovadores, aí a diferença, né? O menestrel, ele ia para a formação religiosa, aí de repente ele não dava certo lá na formação religiosa, ou porque ele achava que ele não tinha
o talento necessário, ou porque realmente como vida não era aquilo que ele queria. Então ele saía com uma formação, vamos dizer assim, erudita, da escola, de dentro do monastério, da abadia, do mosteiro, né? E ele vinha para fora, reunia aquele conhecimento das canções populares e a ele era dado o nome de menestrel. Isso também aconteceu em território francês e toma conta ali, como isso se dá no sul da França, toma conta de toda a Península Ibérica e aí, claro, vai influenciar espanhóis, vai influenciar portugueses. Nós estamos falando de século 9 a 13, a gente tem o descobrimento do Brasil em 1500, então isso tudo está muito novo, está muito fresquinho, é essa herança que também chega para nós em termos de descobrimento. Agora, se a gente avançar no tempo, não mais fazendo essa relação direta com uma influência visível na nossa música, mas para você apreciar como ouvinte. As minhas indicações vão para Fauré, um grande compositor que tem canções maravilhosas, você vai gostar muito de ouvir isso até no seu carro em algum momento. Nós temos Debussy, Claude Debussy, que era um compositor muito polêmico, porque ele tocava piano nas noites parisienses e ao mesmo tempo ele criou um sistema composicional usando outras formas de escala e revolucionou a música nesse ponto crucial da nossa história, que é a virada do século XIX para o século XX. Tanto que as estruturas de Debussy, elas acabam de alguma maneira por serem responsáveis por essa forte transformação nas harmonias da música do mundo inteiro, inclusive na nossa bossa nova. A gente pode ver ali, tem traços que remetem a uma grande mudança, não só do Debussy na França, mas de grandes compositores. Então essa virada de século, eu digo para você, ouça Claude Debussy. Agora, o Roberto Carlos da França, da época mesmo de Roberto Carlos, é um cantor chamado Léo Ferré. Então, se você quiser um nome para comparar, bom, aqui no Brasil, um cantor popular que muita gente conhece, que atravessa décadas e décadas e continua sendo apreciado. No Brasil, Roberto Carlos. Na França, Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. L'eau tranquille on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme. Claro, a gente não poderia deixar de dizer de cantores consagrados. Edith Piaf, por exemplo. Como falar de França sem falar de Edith Piaf? Então há coisas que a gente precisa ouvir mesmo, precisa desfrutar. E o jazz desenvolvido na Europa tem uma característica diferente do jazz norte-americano. Então também vale a pena você visitar ali, por exemplo, Les Feuilles Mortes, que ficou consagrado pela música norte-americana com o nome de Autumn Leaves. Mas você vai ver que originalmente ele está lá na França com o nome de Les Feuilles Mortes, ou seja, folhas mortas, e em inglês, folhas de outono. Ouça, vá buscar. Então não só nos influencia, como influencia o mundo inteiro.